Então, aqui estão algumas ferramentas que serão usadas hoje na aula. Talvez não todas, mas é importante já deixarmos registrado. Então, tomando um ponto Z0 complexo e um real R maior que zero, a gente define o disco aberto de centro Z0 e raio R. Bom, isso aqui não é muito diferente do que já vimos ao longo do curso, principalmente em análise, em cálculo. Então, isso aqui é um disco, uma bola, com centro em Z0 e raio R. Então, a gente representa dessa forma aqui. Aqui é um disco fechado. E óbvio, a diferença do disco aberto e do disco fechado é a desigualdade. Aqui é estritamente menor e aqui é menor ou igual. Então aqui a gente considera. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu dar uma espremidinha aqui. Então, enquanto no disco fechado a gente considera tudo, inclusive a fronteira aqui, no disco aberto a gente considera somente o interior. A gente exclui aqui a igualdade. Disco aberto furado é a mesma coisa, só que a gente exclui o ponto Z0. Então isso aqui não é nada muito diferente do que a gente já via lá em cálculo 2. Beleza. Em relação a essas três definições, alguma dúvida? Disco aberto de centro Z e raio R, disco fechado e disco furado. Tranquilo? Sim, tranquilo, professor. Beleza. Então adiante. Agora o que temos aqui? Conjunto aberto. Então aqui é um conjunto A, contido em C. A gente vai dizer que A é um conjunto aberto se para qualquer Z0 que eu pegar aqui, qualquer ponto Z0, existe uma bolinha em torno dele que está toda contida em A. Não importa o quão perto ele esteja, posso pegar o mais perto que for aqui. Sempre vai ter uma bolinha aberta, centrada nele, que está toda contida. Então é o que está dizendo aqui. Dizemos que é um conjunto aberto, se para todo ponto existe um R, de modo que essa bola, esse disco em torno do Z0 e raio R está toda contida no conjunto A. E obviamente a questão do fechado, se o complementar dele for aberto. Só lembrando que aqui em topologia, fechado. Professor, eu estou fazendo análise ao mesmo tempo, eu nunca tinha escutado esse termo topologia, se puder explicar o que ele... Como você definiria esse termo? Tá, não se preocupa com o termo. É esse conjunto de definições que vai reger o que acontece dentro daquele conjunto? Uhum. Topologia é assim, bem por cima. Topologia é um conjunto, é um par ordenado, munido de um conjunto e uma métrica,
em que algumas propriedades funcionam. Mas esquece a ideia, a, o termo, topologia. Vamos se preocupar apenas com as definições, e essas definições a gente já brincou um pouquinho em cálculo, tanto cálculo 1 quanto cálculo 2. Sim, tá. Mas tá fechado? Já foi? Tá fechado. Tá fechado o quê? Sua porta. Chutar lá em cima. Sua porta tá fechada. Então aqui, vamos tentar lembrar como eu disse, de cálculo 2, né? Porque é bem análogo, porque lá a gente trabalhava em R2 inicialmente, e aqui a gente trabalha no plano de Argand-Gauss, que é um análogo. Então, eu estava dizendo, os termos, a ideia de aberto e fechado, não são dicotômicas. Um não é o contrário do outro. Se eu disser que um conjunto não é fechado, isso não significa que ele é aberto. Ele pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo, ou então não aberto e não fechado, ou então nenhum dos dois. Então, não vamos cometer esse erro. Se eu falo, por exemplo, esse conjunto não é aberto, então isso não quer dizer que ele é fechado. Conjuntos não são portas em que ou ela está aberta ou fechada. Tá, professor, mas aí se, por exemplo, eu sei que determinado conjunto é aberto, eu posso dizer que o complementar dele é fechado. Sim. Inclusive a gente define Essa definição aí, né? que o conjunto é fechado quando o complementar é aberto ou vice-versa. Tá. Pra mim é estranho, porque isso fica parecendo uma dicotomia, sabe? Uhum. Pensa no seguinte. Deixa eu ver, pensa no seguinte. Vamos pegar um intervalo. Que vai do A até o B. Deixa eu pensar. Pronto, vamos pegar o intervalo da seguinte forma. Vai do 0 até o 1. E eu falo, esse intervalo não é aberto. Você já pode afirmar que ele é fechado? Não. Que, aliás, ele não é nem aberto nem fechado. Ele é fechado em 0 e aberto em 1. Tá, entendi. Acho que entendi. Como eu não consigo confirmar se ele é aberto nem fechado, eu fico impossibilitada de dizer alguma coisa sobre ele. Uhum. Tá, beleza. Por outro lado, supondo que o meu conjunto universo, meu ômega, fosse apenas isso aqui, estivesse preso aqui, no 0, 1, e eu tomasse, por exemplo, deixa eu ver se vai funcionar. Tá, vamos abrir mão um pouco da descrença e vamos pensar assim, vamos trabalhar com dois pedaços então. Então imagina que a gente tem esse conjunto fechado aqui. Então isso aqui é tudo. É apenas o que a gente tem. Tá, caramba, ainda assim não funciona. Mas vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, um conjunto aqui aberto aqui, se isso aqui é tudo, nesse exemplo vai funcionar, mas nem sempre isso aqui funciona. Mas vamos lá. Se eu peguei esse aqui, A, B, aberto, vocês concordam que o que vai sobrar aqui é esse pedaço fechado
e esse pedaço fechado. Então, esse pedaço é aberto, o complementar é fechado. Mas assim, esse exemplo é péssimo. Mas é só para dar uma Tá bom, obrigada. ideia bem vaga. Agora, em particular, o vazio ele é aberto e fechado ao mesmo tempo. Por definição, ele é aberto e fechado. Por que que o vazio é aberto? Porque qual é o complementar do vazio? Supondo que estejamos em R. O complementar do vazio é o R todo. Eu posso dizer que o R todo é fechado, porque ele contém todos os seus pontos de acumulação. Por outro lado, eu posso dizer que o vazio é fechado, porque em R vale isso aqui. Na reta real, todo ponto que eu tomar, eu consigo colocar uma bolinha aberta que está contida no real. Então ele é aberto porque o R é fechado, eu posso dizer que o vazio é fechado porque o R é aberto. Doideira, né? Mas enfim, o importante é a gente nunca cometeu o erro, muito comum esse erro de pensar que se um conjunto não é aberto, ele é fechado, ou vice-versa. Então não cabe essa dicotomia aqui. Só lembrar disso e tá valendo. Então vamos lá, um conjunto aberto é quando eu consigo tomar uma bolinha toda contida nele. E aí, qual é a grande Professor, beleza? Oi? oi, professor. Você vai voltar nas definições anteriores que estavam escritas depois da explicação? Não. Só, bom. Não. A gente vai usar elas ao longo da aula. Mas aqui só estava definido disco aberto, fechado e furado. Ah, Então, e a grande beleza é que se a gente pegar esse pedacinho aqui e aumentar, a gente tem essa bola aqui. Por mais próximo que eu pegue aqui da fronteira, sempre vai existir uma bolinha que eu posso enfiar aqui dentro. Então, a definição de aberto é isso. Fechado é... Bom, ponto interior. E o conjunto de todos esses pontos interiores, todos esses pontos daqui dentro, é o conjunto dos pontos interiores, que eu vou chamar de int A. Dizemos que Z0 é um ponto aderente quando eu tomo ele, qualquer bola em torno dele intersecta o conjunto A. Então, supondo que isso aqui seja o nosso ômega, esse ponto aqui não é um ponto aderente, porque tem uma bola em torno dele que não intersecta o ponto A. Então, ele não é um ponto aderente a A. Esse ponto aqui, vamos pegar aqui, esse ponto aqui não é um ponto aderente. Por quê? Eu posso pegar essa bola que intersecta o A. Mas existe uma que não intersecta. Então, esse aqui não é um ponto aderente. Ponto aderente, qualquer bola em torno dele, a intersecção com A é não vazia. Um ponto será de fronteira. O próprio nome já sugere, a intuição aqui é bem válida. Um ponto é ponto de fronteira, quando eu tomo esse ponto e qualquer bolinha em torno dele tem pontos do conjunto e pontos que não são do conjunto.
Vai ser um ponto fronteira. E ponto de acumulação. Um ponto de acumulação é um ponto aderente em que eu desconsidero o próprio ponto. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com ponto de acumulação nos limites. Então, eu pego esse ponto aqui, pego uma bola em torno, um disco em torno desse ponto e desconsidero o ponto. É uma bolinha furada. Essa bolinha, tirando o ponto que a gente está pensando, a intersecção com A é diferente de vazio? Sim. Então, isso aqui é um ponto de acumulação. A grande questão é, da diferença entre ponto aderente e ponto de acumulação é quando temos ponto isolado. Então, por exemplo, suponha que a gente tenha uma função lá em R. E aqui tem uma descontinuidade. Se eu pegar uma bolinha em torno de qualquer ponto aqui, a intersecção com a curva vai ser diferente de vazio. Se eu pegar uma bolinha em torno desse ponto aqui, da descontinuidade, ele é um ponto aderente. Porque qualquer bola em torno do ponto intersecta um ponto da curva. Qual ponto? Ele próprio. Então, é uma bolinha com um único ponto que pertence à curva. Mas será que ele é um ponto de acumulação? O que é um ponto de acumulação? Eu faço essa mesma pergunta excluindo o centro. Aí eu pergunto, essa bola intersecta os pontos do gráfico, da curva? Agora não, porque o único ponto que intersectava eu tirei. Então esse não é um ponto de acumulação. Beleza? Tranquilo? Alguma coisa aqui não ficou muito evidente? Professora, eu fiquei com dúvida nessa questão do ponto aderente. Certo. É um conceito que nós já vimos em análise, mas o que eu fiquei com dúvida no caso, o ponto aderente, eu preciso que qualquer bolinha ela não tenha, ela não entre dentro do A, ou que ela entre, porque no caso não vai ter um limite para isso, tipo, eu pegar uma bolinha muito, muito pequena ou muito, muito grande. Tá. A grande questão entre ponto aderente e ponto de acumulação é que você considera ou não o centro, o ponto. Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar um exemplo em R que é sempre mais evidente. E para exemplificar isso, nada melhor do que uma curva com pontos de descontinuidade. Imagina que a gente tem uma curva e a gente tem alguns pontos de descontinuidade. Então, ó, a gente tem um gráfico aqui qualquer e esse gráfico tem 3 pontos de descontinuidade. Quando eu pergunto ponto aderente, eu tomo um ponto A qualquer, uma bola ou um disco em torno do A, de um R qualquer, maior que zero, e pergunto. Então, vamos supor que essa curva, mais os 3 pontos, vamos chamar de G. Ponto aderente. Eu pego um ponto,
um disco e pergunto: o disco centrado em A e raio R intersectado com G é diferente de vazio? Então vamos fazer alguns testes. Se eu pegar um ponto A aqui, qualquer bolinha que eu pegar em torno desse ponto a intersecção com G é diferente de vazio? Sim. Tem pontos do G dentro dessa bolinha. Se eu pegar uma bola em torno desse ponto aqui, de qualquer tamanho, a intersecção dentro dessa bola tem pontos de G? Tem, um só, mas tem. Tem um ponto de G. Então, isso é ponto aderente, isso é ponto aderente. Se eu pegar aqui bem pertinho do extremo inferior, uma bolinha qualquer, vai ter pontos do G? Vai. Em particular, infinitos, né? Se a gente tiver em R, infinitos. Aqui tem um só, mas tem. Agora, quando eu falo de ponto de acumulação, eu estou querendo dizer o quê? Eu pego um ponto A, um disco de centro em... Vamos usar outra letra. Pego um ponto C, um disco centrado em C e raio R qualquer, aberto. E aí eu pergunto, o disco aberto, centrado em C, raio R, intersectado com G, é diferente de vazio? Então vamos lá. Se eu pegar um ponto C aqui, qualquer bolinha intersecta o conjunto G, a intersecção é diferente de vazio? Sim. Então esse aqui é um ponto de acumulação. Vermelho é ponto de... Oi? Um ponto ele pode ser aderente e de acumulação ao mesmo tempo, então? Sim. Sim. Tá. Inclusive, esse ponto... O próprio ponto A que você pegou, por exemplo, ele é aderente e pode ser de acumulação também. Uhum. Agora, esse ponto aqui, ele é um ponto aderente, mas não é um ponto de acumulação. Por que não é um ponto de acumulação? Porque a única intersecção é o próprio R. O próprio ponto, né? Isso. Então, ó, vamos pegar uma bolinha em torno desse ponto. Aí o ponto de acumulação diz o seguinte: se eu tomar uma bola em torno desse ponto e excluir o ponto, ou seja, uma bolinha furada, excluir esse carinha aqui, essa bola intersecta os pontos, algum ponto de G? Não intersecta. Porque o único ponto que poderia intersectar era o próprio ponto que a gente exclui. Então, pontos isolados são pontos aderentes, mas não são pontos de acumulação. Fez sentido? Então, se eu perguntar para você, esse ponto é um ponto aderente? Sim. Ele é um ponto de acumulação? Não. Esse ponto aqui, ele é um ponto aderente? Sim. Porque a intersecção com o conjunto é diferente de vazio. Ele é um ponto de acumulação? Sim. Porque a intersecção, tirando o meiozinho, a intersecção com o conjunto é diferente de vazio. Professor, se eu souber que é um ponto de acumulação, eu posso dizer que ele também é um ponto aderente? Ou tem um exemplo de que eu não estou conseguindo imaginar uma situação em que é acumulação, mas não é aderente? Não, se o ponto é de acumulação, ele é aderente. Ele é aderente, beleza. A ideia de um ponto de acumulação é bem mais forte. Então, beleza. Mais algum comentário? Vamos usar essa ideia. Apesar de que a gente não
nesse momento a gente não usa assim tão fortemente essas definições. É mais para a gente conhecer e citar em algum outro momento. Mas vamos lá. Que agora a gente vai ouvir o refrão. Uma vez eu vi um comentário que se tivesse um hino na matemática, o refrão seria esse aqui, ó. Então, vamos lá. Limites e continuidade de funções em C. Seja f é uma função e z0 um ponto de acumulação. Então, quando a gente trabalha com limite, por que a gente fala, por que a gente pega um ponto de acumulação? Porque a gente nunca está preocupado no que acontece exatamente no ponto. A gente não quer saber o que acontece no ponto. A gente quer saber o que acontece em torno dele, próximo do ponto. Então, por isso que a gente toma um ponto de acumulação, porque o que a gente quer saber, na verdade, é isso. O valor do ponto em si, tanto faz. Não é o que está em estudo. Então, por isso que a gente sempre trabalha com ponto de acumulação. Acumulação de D. Dizemos que agora vamos recitar o refrão do hino nacional, não, do hino mundial da matemática. Limite de Z tendendo a Z0 de F de C será igual a L, C somente C, qualquer epsilon maior que zero, vai existir um delta, positivo também, de modo que, se o Z pertence ao domínio só o domínio, então não, opa, é Z. Z menos V0 menor que delta vai implicar f de Z menos o valor do limite menos epsilon. Dizemos também que f é contínua em Z0, C somente C, uma distância de Z até Z0 menor que delta implica. Na verdade, estou escrevendo a mesma coisa, só de um jeito diferente. Então, acho que vocês já brincaram bastante em outros momentos com limite, com a definição de limite. Então, não é nada muito novo. Acho que nessa altura do campeonato, essa definição aqui já não causa tanto pavor, né? Então, vamos lá. Qual é a ideia? Só fazendo uma recapitulação bem rápida, em R, é sempre o exemplo mais tranquilo. Qual é a ideia de limite? Então, tem lá uma curva. E aí eu tenho um ponto aqui. Vou até usar a mesma letra. Tem um ponto aqui, ele tem um correspondente na imagem. Então a brincadeira consiste no seguinte. Para eu tomar o limite, para eu estudar o limite, eu estou dizendo que
para qualquer valor que eu tomar aqui, que eu queira analisar aqui, qualquer valor que eu queira analisar aqui, em torno do meu f de z, então vou colocar aqui esse valor mais epsilon e esse valor menos epsilon. Qualquer valor, eu consigo tomar uma correspondência hum, Então, a brincadeira do limite é isso. Se eu conseguir tomar um epsilon e a partir desse valor eu consigo achar um outro intervalo aqui em torno do z0, de modo que qualquer valor que eu pegar aqui caia aqui dentro, então eu tenho esse limite existente e a função vai ser contínua. Aqui vamos perceber algo importante. Em algum momento, a gente acaba limitando. Então, vamos lá. Supondo que a gente achou esse intervalo aqui. Como eu quero pegar um valor simétrico, se eu tomar essa distância que vem daqui até aqui, eu teria que tomar a bola, que iria mais ou menos aqui assim, tipo isso aqui, essa bola aqui. Isso aqui vai me dar problema, porque se eu tomar algum ponto aqui, ele não vai cair dentro do epsilon. Então, o que a gente faz para que isso não aconteça? Dado que a gente achou esse intervalo aqui, a gente pega o menor dos valores. O menor entre o z0 e esse extremo, e o menor entre o z0 e esse extremo, que no caso seria esse valor aqui. Então, se esse aqui é o menor, a gente toma o menor, que aí seria algo aqui assim, centrado aqui. Então, agora sim, todo valor que eu pegar dentro desse intervalo vai cair aqui dentro desse. Tudo bem? Refrescando a memória, lembram? Agora vamos ver na prática qual é a brincadeira. Então a brincadeira aqui vai ser a seguinte: a partir do valor que a gente tomar aqui, em torno do z0, a gente precisa achar uma proporção entre epsilon e delta. Nesse caso aqui, vamos dar um chute bem grosseiro. Se o epsilon tem esse tamanho aqui, o delta é um pouquinho maior que o dobro, talvez. Então, qualquer valor próximo disso aqui, então aqui, se eu te der esse delta, esse epsilon, posso tomar um delta, tipo, sei lá, mais ou menos com o dobro do tamanho que funciona. Faz sentido isso? Se, por outro lado, a nossa função fosse assim, para esse tá, tô pegando um exagero, né? Mas para esse valor aqui, então para esse valor de f de z mais epsilon menos epsilon, nosso delta aqui fica pequenininho.
Se por outro lado a função... Claro que aqui eu estou pegando as funções bem sem vergonha, né? Bem fáceis. Se por outro lado eu tivesse isso aqui, para um valor aqui f de z, aí eu tomo um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então aqui a gente tem um intervalo muito grande. Mas novamente, se eu tomar isso aqui, não vai funcionar. Então eu pego o menor dos tamanhos para restringir o meu delta. Então a brincadeira é essa. Vamos pôr a mão na massa. Chega de falar. Então vou começar um exemplo bem tranquilo. Exemplo. F de z igual c mais 3i por 2. E o nosso z0 igual 2 menos i. Então vamos provar. Vamos descobrir o limite usando a definição. Vou mostrar que essa funçãozinha é limitada nesse ponto e tem um valor específico. Então, como que a gente faz? Vocês fizeram isso lá em cálculo? Como que a gente faz, então? Então, a brincadeira é a seguinte. A gente começa trabalhando com o valor da função e tenta achar uma proporção entre epsilon e delta. Então, a gente começa dizendo o seguinte. F de z menos f de z0 vai ser igual. Temos z mais 3i dividido por 2 menos... Agora a função aplicada no ponto. 2 menos i mais 3i dividido por 2. Se eu errar alguma coisa aí, fiquem de olho, porque não é nada difícil. Bom, só lembrando, né, que isso aqui que a gente está trabalhando aqui é menor que epsilon. Mas vamos deixar esse cara para lá. Então vamos lá, o que mais que a gente pode fazer? Mesmo denominador, z mais 3i menos 2 mais i menos 3i, tudão dividido por 2. Que por sua vez fica z menos 2 mais i, dá pra botar assim. Tudo bem? Nenhuma crise. Por outro lado, posso escrever assim. Z menos 2 menos i dividido por módulo de 2, que é 2. Então, lembrando que tudo isso que a gente está fazendo, menor que epsilon, menor que epsilon, menor que epsilon, menor que epsilon. Passo 2 multiplicando. Vou ficar com 2 epsilon. Mas, se a gente olhar aqui, o que nós temos aqui? Aqui a gente tem o z menos o nosso z0. E nosso z menos z0 é o quê? Ele é menor que delta. Então, se eu tomar delta igual a 2 epsilon, a gente tem o intervalo, a gente encontrou aquele intervalo. Então, nesse exemplo aqui, se estivéssemos trabalhando em R, que R é sempre mais fácil de visualizar, o que a gente estaria dizendo? Então, tem lá uma função
Quer ver um exemplo? A gente estaria dizendo o seguinte. Tá. Seria algo mais ou menos assim. Então tem uma função aqui assim. Então tem o ponto Z0, aqui o f de Z0. Então para qualquer valor que eu tomar aqui do epsilon, o valor que eu posso tomar aqui é o dobro desse valor aqui. Então o valor que eu posso trabalhar aqui eu tenho o dobro dele. Seria mais ou menos isso. Isso aqui, essa brincadeira, essa proporção que a gente encontrou, e esse exemplo aqui, que não se aplica, porque aqui é em R, aqui a gente está trabalhando nos complexos, a gente está trabalhando com bolas, mas só para... Então vamos fazer o seguinte, Aqui, o que a gente tem é o seguinte. Quanto que dava o f de Z0? 2 mais 2 se dividido por 2, 1 mais i. 1 mais i. 1 mais i. Então, o nosso ponto, 2 menos i. 2 menos i. Menos i, 2. Então, o que eu estou dizendo é que a gente encontrou a seguinte proporção. Para mostrar que essa função é contínua e o limite dessa função, quando tende a esse ponto, é esse valor aqui, eu estou dizendo o seguinte. Para qualquer tamanho de raio aqui, epsilon, que eu usar, eu posso tomar esse tamanho de delta, em que todos os pontos que eu encontrar, que eu pegar aqui dentro, vão cair aqui dentro. Então esse aqui é o domínio, esse aqui é a imagem da função. Então qualquer ponto que eu tomar aqui dentro, vai cair aqui dentro. Então eu tenho essa liberdade de tomar um delta que seja pelo menos o dobro do epsilon. Beleza? Faz sentido? Tudo bem, tudo bem? Posso seguir? Algum comentário? Meu dog querendo participar da aula. Bom, então vamos pro próximo. Se ninguém falou nada. Então vamos lá. Esse exemplo aqui é bem simples, bem tranquilo. Ele não exige nenhum truque. O que não é o caso, né? O que não vai ser sempre o caso. Então vamos abrir uma tela nova. Vamos para um exemplo 2. F de z vai ser igual z ao quadrado mais 3z no nosso ponto z0 igual a 2i. Então, novamente, a brincadeira que a gente quer é tomar um ponto em torno do 2i, isso aqui no domínio, aí na imagem 2i ao quadrado menos 4 mais 6i. É isso? Quadrado? Então, menos 4, 6, menos 4, 6. Então, a gente quer achar um tamanho, uma proporção, de modo que
eu vou falar o seguinte. Qualquer... Então, vou tomar um epsilon arbitrário. Eu escolho o epsilon, sei lá, vai, supondo que seja esse. Se a função for contínua e o limite existir for um valor tal, eu estou dizendo que. Aí eu escolhi um epsilon. Então vai, agora vamos pegar a situação contrária. Vamos supor que, dado um epsilon, eu consigo um delta que seja, sei lá, metade, né? Metade, um terço. Vamos pegar um bem pequenininho. Então, dado um epsilon, eu preciso pegar um delta aqui que seja 1/4 desse tamanho. Aí eu posso afirmar que todos os pontos que eu pego aqui em volta com certeza vão cair aqui dentro. Então é isso que a gente quer encontrar. Quer encontrar uma proporção entre epsilon e delta. Se essa proporção existe, o limite existe. Então, vamos lá. Então vamos brincar. Mesmo esquema. Começo aqui. F de z menos f de z0. Então temos z ao quadrado mais 3z menos 2i ao quadrado mais 3 vezes 2i. É isso, né? Lembrando que isso aqui é menor que epsilon, mas vamos deixar esse cara para lá. Depois a gente vê. 2z mais 3z menos 4. Não, para facilitar minha vida, vamos fazer o seguinte. Vamos só distribuir o sinal. Então fica menos 2i ao quadrado somado com 3z menos 2i. Vê se está tranquilo o que eu fiz aqui. Só distribuí o sinal e rearranjei aqui para ficar conveniente. Aí aqui eu posso escrever z mais 2i vezes z menos 2i mais 3z menos 2i. Que, por sua vez, tem fator comum. Posso botar em evidência. Z menos 2i. E aqui fica z mais 2i mais 3. Beleza. Ou ainda, propriedade do módulo, posso separar aqui. Aqui. Ok. Até aqui eu não fiz nada de muito espetacular. Só brinquei com a álgebra básica. Agora a gente começa a fazer algumas coisas. Então vamos lá. É importante a gente ter em mente onde a gente quer chegar. Então isso tudo que a gente está trabalhando aqui é menor que epsilon. E a gente quer chegar em algo desse tipo aqui. Que é z menos 2i menor do que alguma coisa. Quando eu chegar nisso aqui, quando eu conseguir chegar nisso, eu posso afirmar que o que apareceu aqui eu posso tomar como tamanho de delta. É justamente o que a definição diria, né? Z menos Z0 menor que delta. Então, quando eu chegar em algo desse tipo, eu me dou por satisfeito. A gente tem isso aqui até agora. O cachorro tá atrapalhando?
Agora a polícia, que bom. Ele tá muito comunicativo hoje. Então, ó, a gente quer chegar em algo desse tipo, menor do que alguma coisa, e o que a gente tem por enquanto é isso aqui. Então tem toda essa parcela nos atrapalhando. Então a gente vai ter que dar um jeito nisso. Como que dá um jeito nisso? Aí, vamos lá. Pela desigualdade triangular, a gente pode separar esse módulo aqui em 3 módulos. Então ficaria módulo de Z somado com o módulo de 2i somado com o módulo de 3. Que, na verdade, isso aqui seria igual a Z menos 2i módulo de Z. Bom, módulo de 2i é 2, módulo de 3 é 3, então 5. Tudo bem? Professor, Oi? eu não entendi o que você fez nessa última parte. Você fez menor ou igual ao que a gente já tinha antes? Uhum. Ah, tá. Desigualdade triangular. Tá bom. Só que aqui apliquei nos 3 termos. Então, lembrando que isso aqui é menor que epsilon. Então a gente já está quase chegando numa proporção, mas ainda tem um módulo de Z aqui que está atrapalhando. Então a gente vai criar uma restrição. Olha só. Notemos que módulo de Z pode ser escrito como módulo de Z menos 2i mais 2i. Ah, por que 2i? Bom, é bem conveniente. Olha só o que a gente tem aqui. É bem conveniente. Então, módulo de Z é igual a Z menos 2i mais 2i. Que, por sua vez, aplicando a desigualdade triangular, Z menos 2i somado com módulo de 2i. Isso aqui, esse pedaço aqui, não é igual ao que a gente queria chegar? Então, eu posso dizer que isso aqui é menor do que delta mais módulo de 2i, que é 2. Então, módulo de Z é menor do que delta mais 2. Ou seja, então eu posso dizer que isso aqui que a gente tem é menor do que esse troço aqui, Z menos 2i, Z mais 5 seria delta mais 2 somado com 5. Ou seja, Z menos 2i, delta mais 7. Tudo bem? Novamente lembrando que isso aqui tudo que a gente veio trabalhando esse tempo todo é menor do que epsilon. Agora vem a cartada final. Queríamos chegar em uma proporção desse tipo aqui. Z menos 2i menor do que alguma coisa. Já estamos quase
Posso passar esse maluco para cá. Vai ficar que z menos 2i é menor do que epsilon dividido por delta mais 7. Tá quase. Mas aqui tem um delta que não deveria existir. Então vou tomar a seguinte restrição. Tome delta igual a 1. Por que 1? Porque 1 é fácil de trabalhar, porque 1 é um número bonito. Que vai dar epsilon sobre 8. Aí sim, agora chegamos no que a gente tanto queria, que era z menos 2i menor do que epsilon sobre 8. Então, basta tomar um delta igual a... Aqui tem que tomar cuidado, porque a gente criou aqui uma restrição. Então, mínimo entre 1 ou epsilon sobre 8. E aí aquela história lá, no meio do caminho eu criei uma restriçãozinha. Então na hora que eu for tomar o delta, eu tenho que tomar ele menor dos valores, menor dos intervalos possíveis. Faz sentido? Alguma crise? E como que eu faço isso no gráfico, professor? Certo, vamos tentar imaginar isso. Então, ó, a gente tem lá domínio está em 2i. 2i. Nosso contradomínio, nossa imagem, na verdade, era... Vamos ter que calcular. Tá menos 4. Eu tinha calculado, né? Menos 4 mais 6i. Menos 4 mais 6i. 6. Então, ó, então a história era a seguinte: a gente queria calcular, encontrar uma proporção em que, de modo que qualquer bola que eu tomasse aqui, eu teria a garantia, eu teria uma proporção entre esse tamanho e um tamanho aqui, de modo que todo mundo que eu pegar aqui vai cair aqui dentro. E nós criamos essa restrição aqui. Cadê? Que módulo do z tem que ser menor do que o tamanho do delta mais 2. Então, menor. Vou botar aqui grandão. Tá bom aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte. Opa. Então, dado um epsilon, claro que é diletantismo dizer isso nessa altura do campeonato, né? É claro que a gente trabalha com valores ínfimos, valores tendendo a zero. Aqui a gente extrapola por uma questão didática, né? Mas esses desenhos assim não fazem nem sentido. Mas enfim, estou dizendo o seguinte: a proporção entre epsilons e deltas seria da seguinte forma: dado qualquer tamanho aqui, o que eu tenho que tomar? Então eu dei esse tamanho de epsilon, eu tenho que tomar um delta que seja 1/8 desse valor. 1/8 desse valor.
Que seria... Caramba. Suponha que... Caramba, por que não tá fazendo a bolinha? Faz de conta que tá perfeito. 1/8 ou tamanho 1. Se ali é o 2, o 1 vai ficar na metade. Pronto. Então aqui a gente tem tamanho 1. E aqui dentro a gente tem 1/8. Qual é menor? Bom, nesse caso, tá bem claro. Como eu tomei o delta igual a 1, é bem conveniente eu ter tomado esse valor grandão. Então, qual das duas bolas é menor? É óbvio que epsilon sobre 8. Então, essa de fora aqui eu nem preciso dela, posso descartar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: qualquer valor que eu tomar aqui dentro vai cair aqui dentro. Se porventura, o que, como eu disse, não é o caso, mas se porventura eu tomar um epsilon muito grande, mas suponha que eu tome um epsilon gigantesco, bem grande, e aí mesmo dividindo esse epsilon por 8, eu ainda obtenho uma bola aqui muito grande. Aí, o que seria menor? Epsilon igual a 1, ou delta igual a 1, ou delta igual ao epsilon sobre 8 grandão? Bom, aí seria o 1. Então eu fico com essa bola aqui. Que aí todo o valor dentro dessa bola está aqui. Bom, na verdade, estaria aqui. Basicamente é isso que a gente está querendo. Uma proporção. E aí, como a gente criou uma restrição no meio do caminho, em algum momento a gente opta pelo menor dos valores. Tudo bem? Faz sentido? Sim, não, talvez. O silêncio de vocês me deixa com medo. Professor, percebendo, né? Assim, eu entendi o algoritmo, assim, o que você fez, mas eu não tô conseguindo entender ainda para quê, sabe? Para quê? É para depois olhar essa região para ver o limite? Tudo se resume em dizer o quê? Vamos trabalhar em R para dar um exemplo. Suponha que a função seja assim. Se a função fosse desse jeito, a gente não ia conseguir encontrar essa tal proporção em que eu pegasse qualquer valor f de x mais epsilon, f de x menos epsilon, de modo que eu pegasse esse intervalo e ele caísse, sei lá, nem tem. Mas vai, vamos supor que aqui ela caia. O que eu estou dizendo, então qualquer valor nesse intervalo vai cair aqui dentro? Não, essa função não acontece isso. Tem valores aqui que eu pego que não vão cair aqui nesse intervalo. Então, para essa função, não existe uma proporção entre epsilon e delta em que todo valor que eu pegue aqui cai aqui. Se eu fosse tentar fazer toda essa brincadeira algébrica com essa função, com a expressão que modela essa função, a gente não ia conseguir fazer toda essa brincadeira.
Em algum momento não ia mais dar certo. Então, se a gente conseguiu criar essa proporção entre delta e epsilon, significa que ela é contínua, ou seja, que essa história de todo o intervalo que eu der aqui, eu acho um correspondente aqui. Se eu diminuo o intervalo, eu vou mudar o intervalo aqui. Pode ser que diminua ou aumente, depende da função. Mas o importante é que, se a gente conseguiu toda essa brincadeira algébrica, se a gente achou uma proporção entre epsilon e delta, significa que todo intervalo que eu tomo aqui, cai aqui. Tá, então eu estou verificando a continuidade da função. E Assim, se o limite existe no ponto, então isso significa que o limite existe. isso, E aí, consequentemente, ela é contínua. isso, Beleza. exatamente. Vamos para mais um exemplo. Então, vou apagar essa tela aqui. Tá, esse outro exemplo é bem trivial, bem pilantra. Esse é o tipo de exemplo que deveria cair em todas as provas. Exemplo 3. Pronto. Esse é um exemplo do que eu acabei de falar. A função é definida da seguinte forma. Z mais 3i dividido por 2, se z é diferente de 2 menos i, e 0 se z é igual a 2 menos i. E o nosso ponto, C0 é igual a 2 menos i. Então, ó, esse é um exemplo que, se a gente fosse modelar, cairia naquela descontinuidade. Em que, se a gente for tentar trabalhar aqui de modo algébrico, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir uma expressão. Mas, como para provar um contra-exemplo é sempre melhor, mais fácil, mais tranquilo do que provar a coisa, então aqui basta mostrar que, nesse caso, a função é contínua? Não. Não é contínua, uma vez que g de 0 é igual... Não. Z de 2 menos i é igual a 0, por definição. Porém, limite de z tendendo a 2 menos i de g de z é igual a 2 menos i somado com 3i dividido por 2. O limite tendendo ao ponto é 1 mais i. O limite no ponto, o valor da função no ponto é 0. Obviamente eles são diferentes, então não é contínuo. Nesse caso, se a gente fosse trabalhar f de z menos f de z0 menor que epsilon, e aí f de z mais 3i dividido por 2, menos o valor da função no ponto, 0. Se a gente fosse tentar trabalhar algebricamente isso aqui, a gente nunca ia conseguir chegar em algo daquele tipo assim. Z menos 2 menos i. Menor que alguma coisa, para a gente poder chamar esse alguma coisa de delta.
por processos puramente algébricos, a gente nunca vai conseguir chegar. Por exemplo, o que aqui a gente pode falar aqui? Z mais 3i dividido por 2. E aí, Z mais 3i dividido por módulo de 2, que é 2. Lembrando que isso aqui é menor do que epsilon. Z mais 3i menor que 2 epsilon. Mas a gente precisava chegar em algo que era z menos o ponto. Z menos 2 menos i. Percebe que disso aqui a gente não consegue manipular a fim de chegar nisso aqui? É que não tem nem essa parte real aí, né, para conseguir fazer qualquer coisa. Uhum. Sim. Então, se a gente roubar muito, que não é o caso, né? Mas enfim, o importante é que se a expressão fosse contínua, a gente conseguiria ir manipulando, criando restrições e chegar em uma proporção. Nesse caso, basta a gente mostrar que ela não é contínua, basta mostrar isso aqui. Que mais? E aí, se ela não é contínua, é igual nos reais. Então, o limite não existe. Isso. Tá. Vamos lá, vamos botar mais algumas definições. Então, o limite de z tendendo a infinito vai dar um L, um limite específico, quando qualquer y menor que zero, existe um menor que zero, tal que se o z pertence ao domínio do módulo de Q, então Professor, a a aula vai até as 9h30 hoje? é 9h40, só vou terminar. Ah, não, só para saber. A gente já conclui. Existe um delta maior que zero, tal que z pertence ao domínio e z menos z0 é menor que delta. Então, f de z maior do que qualquer valor k tomado. Por fim, limite de z tendendo a infinito de f de z vai ser igual a infinito, qualquer k maior que zero, existe um que zero tal que qualquer ponto z pertencente ao domínio tem um módulo de z maior do que qualquer valor, então vai ser maior do que qualquer k. Então aqui são as três possibilidades de limites infinitos e no infinito. Ou nosso ponto não é limitado, a gente pode tomar qualquer ponto, mas ainda assim o nosso limite existe.
Então, nesse caso aqui, estamos dizendo o seguinte, para qualquer valor maior, qualquer m que você falar, qualquer número, m, eu pego um z de modo que o módulo desse z seja maior que o seu m, e ainda assim eu me aproximo o tanto quanto eu queira desse limite. Por outro lado, z tendendo a z0 vai dar infinito. Isso significa que, por mais que eu me aproxime do ponto, minha imagem nunca vai ser limitada, sempre vai ser maior do que qualquer k existente. E limite tendendo ao infinito vai dar infinito quando eu não consigo criar qualquer restrição e qualquer... me fugiu a palavra. Proporção. Qualquer proporção ou restrição que sempre, qualquer valor maior do que m, o meu f de z vai ser maior do que um k. Vou deixar aqui um... f de z igual a 5z 2z menos 8i tende a infinito se z tende a 4i. Então fica esse exemplozinho para vocês pensarem. E acho que por hoje tá bom.